Colocar aqui no Excel para continuar da onde a gente parou, né? Tá todo mundo vendo o Excel aí? Tá aparecendo no Excel? Hein, pessoal? Tá aparecendo o Excel aí na tela de vocês? Não dá para ver aqui às vezes, né? Se alguém puder, responda aí. Para mim tá aparecendo aqui. O Excel, né? Ok, então. A gente tinha colocado o valor de 100, né? O diâmetro, aqui tá metro, mas é milímetro, né? Botei 150 milímetros ali. O L 4.240, ele dá os níveis e ele dá isso aqui. Ele dá uma vazão, dá o domicílio, o número de pessoas por domicílio, o número de casas. Bom, se ele dá isso aqui, a gente consegue facilmente obter a vazão, né, de demanda. Então, isso aqui é o que vocês vão ter que calcular no futuro. Então, quantas pessoas vão conseguir, a quantidade de pessoas que você vai atender, a quantidade de água que vai chegar a elas, você tem que atender essa demanda. E seu projeto, ele visa atender essa demanda aí para pessoas, indústria, o que quer que seja, né? Um loteamento qualquer. Bom, se você tem 200 litros por habitante dia e você tem um número de habitantes, né? Que é o número de habitantes aqui totais? Seria 1.340, né? O número de casas aqui estava sendo 34. Então você tem que multiplicar, ó, 5 vezes 1.340, então você vai ter o número de pessoas a serem atendidas. Então, o número de pessoas vai ser esse 5 vezes 340, né? E como a gente tem litro por habitante dia, se eu quiser transformar em litro por dia, né? Só eu multiplicar vezes esse número aqui de habitantes. Então, deixa eu colocar aqui uma vazão em litros por dia. Cadê que? Em litros por dia, né? Algo nesse sentido aí que vocês vão ter. Você vai ter que multiplicar o 200 vezes o número de habitantes por residência, vezes esse número aqui de 1.340. Bom, então você obtém aí, ó, o volume que você vai ter que atender por dia seria esse, né? Só que normalmente nossos equacionamentos você utiliza ele em metro cúbico por segundo, né? Você multiplica ele, você vai ter que obter nessas equações aí de Haas-Williams em metro cúbico por segundo. Para aplicar no EPANET lá, você vai usar em litros por segundo, né? Como é que vocês convertem aí? Então, deixa eu pegar esse valor de 13.400, né? A gente tem isso como se fosse litros por dia. Então, se eu quero eliminar o dia que está no denominador, eu sei que um dia tem quantos segundos? 86.400, né? Segundos. Então, se eu dividir isso por isso, você vai ter aí essa vazão em litros por segundo, né? Você vai ter essa vazão aqui, deixa eu colocar ela, em litro por segundo, aquele 15 ponto alguma coisa ali de baixo, né? Droga, não sei porque que não tá. Depois eu vejo isso aí. Bom, ele vai dar essa vazão aí. Se você quiser aplicar ela numa determinada fórmula de Haas-Williams, você vai ter que converter para metro cúbico por segundo, né? Então, para converter para metro cúbico por segundo, você divide litro por segundo por 1.000, né? Saiu um
final de dividir ali sem querer. Bom, então vocês vão ter algo nesse sentido aí. Ah, porque isso aqui vai ser importante, né? Beleza, porque a gente tem todas as outras informações, ó. Tem C, tem o diâmetro, tem o L, tem a diferença de nível entre reservatório. Então, a gente pode aplicar a equação de Haas-Willis, né? A gente pode obter a vazão pela equação de Haas-Willis. E aquela fórmula que a gente tinha aqui, ó. Essa fórmula aqui. Deixa eu pegar ela e colocar aqui, né? Para ver se fica mais fácil de visualizar. Com esse equacionamento aqui, a gente tem HF, porque o nosso HF total é o quê? É a diferença entre cotas, que eu disse para vocês, né? A perda de carga, quando você tem dois reservatórios, a perda de carga que a gente tem no sistema, que a gente está tendo lá, é basicamente a diferença de cota entre esses dois reservatórios. A diferença de cota entre os dois vai fornecer para vocês a perda de carga do sistema. Então, é 812 menos 776. Então, a perda de carga de vocês dá 36. Então, aqui a gente tem a perda de carga, a gente tem esse coeficiente é constante, né? Esse valor é constante. O que a gente não tem, a gente quer obter ele com base nos critérios de dimensionamento. O C é a nossa demanda, né? O C é o nosso coeficiente de rugosidade, o L o comprimento da tubulação e o D o diâmetro. A gente tem tudo, né? Então agora a gente vai querer achar o nosso Q. E como é que vocês vão achar isso aí? O Q ele está no numerador, né? Dessa equação aqui. Agora basicamente a gente vai ter algo nesse sentido, né? Vou colocar tudo aqui. Eu quero o valor de Q agora, então eu vou ter que Q ele vai ser igual ao Q. Vou colocar ele aqui do lado de cá. Bom, o que está embaixo vai vir para cima multiplicando, né? Então vai ser igual a HF vezes esse D elevado a 487 vezes o C que está embaixo, né? Elevado a 1,85. HF vezes D elevado a 487 vezes C elevado a 1,85. Esse Q aqui ele está elevado a 1,85, né? A 1,85. Tudo isso aqui dividido por 10,643. É isso. Só aproveitando aqui para ficar mais rápido. Porque é o valor que a gente quer, né? Vezes L. Então, eu não sei se vocês entendem aí, né, quando faz desse jeito, mas qualquer coisa faz no caderno para verificar o que foi feito, né? Eu quero o valor de Q. Eu quero o valor de Q agora, porque eu tenho HF, eu tenho um diâmetro, eu tenho um coeficiente de rugosidade e eu tenho o comprimento da tubulação. Basicamente, o que eu fiz foi isolar o valor de Q. Como é Q elevado a 1,85, né? Ele está no numerador. Então, eu passei tudo que estava dividindo, que é o C elevado a 1,85 e o D elevado a 487. Ele passou para cima multiplicando, né? Então, fica HF vezes essa multiplicação de D a 487 vezes C elevado a 1,85. Dividido pelo que estava no numerador aqui desse lado de cá, né? Então, quando ele vem para o lado de cá da igualdade, ó, ele passa dividindo, né? Se ele está multiplicando desse lado, ele vai para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter tudo isso dividido por 10,643 vezes o L. Bom, então, se a gente pegar essa equação, né? Como é que a gente isola o Q? A gente vai isolar daquele mesmo modo que eu já falei com vocês, né? O 1,85 está elevado desse lado. Como é que eu faço para isolar ele?
eu vou elevar todo o termo que eu tenho do outro lado, né, ao inverso dele. Então, elevado a 1 dividido por 1,85. Então, tá vendo o que eu fiz aqui? Peguei todo esse termo aqui, ó, e elevei ao inverso desse daqui. O inverso de 1,85 é 1 dividido por 1,85. Então, agora, com esse equacionamento, a gente obtém o valor da nossa vazão, né? Então, a gente vai obter aqui uma vazão, só que essa vazão agora é Hazen, né? Vou botar que a gente está obtendo por Hazen-Williams. A outra que a gente tem é uma vazão de demanda, né? É o que a gente tem que atender. E agora a gente vai obter através dos parâmetros hidráulicos que vocês inseriram aí para resolver o exercício. Então, quando vocês inserirem todas essas informações aí, ver quanto ele vai dar aqui. Bom, perda de carga, então a nossa foi 36 vezes o diâmetro. O diâmetro da gente é esse daqui, né? Só que nesse caso tem que lembrar que tem que passar para metro. Então, dividir por 1000, né? Tudo isso aqui é elevado a 487 vezes o nosso valor de C. Quem é C vai ser esse valor de 100, né? 10,643. O meu aqui é ponto, no caso, né? Vezes L. O L é o comprimento, cadê ele? 4.240. Bom, então no final vocês vão ter uma vazão dessas aqui, né? Deixa eu pegar. Vou passar em litro por segundo para ficar mais fácil de ver, né? E aí vocês têm o quê? Que por Hazen deu esse 14,33, não é isso? Deu 14,33 litros por segundo. E vocês veem que a vazão de demanda de vocês, ó, é 15,50 litros por segundo, não é isso? Isso para aquela condição que a gente fez, cadê? Só em função do litros por habitante dia vezes o número de casas. Então, a gente obteve essa vazão de demanda de 15,50 aqui. Na continuação do exercício, ele coloca lá, verificar se o volume de água aduzido diariamente pode ser considerado satisfatório para o abastecimento atual da cidade, admitindo-se o consumo individual de 200. Cadê? Nos dias de maior demanda, é cerca de 25% maior por cento que a média. Então, além desses 15,50, a gente teria que acrescentar lá para aquele dia de maior consumo, né, que ele coloca. Nos dias de maior calor, é cerca de 25% maior que a média. Então, vocês teriam que multiplicar ainda esse valor aqui, ó, por 1,25. Então, quando você multiplica por 1,25, ele vai acrescentar esses 25% à média, né? Ele quer saber se essa vazão aqui, ó, do seu sistema adutor, se ela atende essa vazão de demanda. E a gente vai ver o que? Se você dividir um pelo outro, né? Se a gente dividir, no caso, essa vazão que deu menor aqui, ó. Então, botar relação entre vazões, né? Como não tem unidade, né? Porque a gente está dividindo valores iguais. A não ser que eu bote em porcentagem. Eu vou botar em porcentagem. Então, você pode dividir 14 pelo total que você precisa, que é os 19 ponto alguma coisa, vezes 100, né? Para passar para a porcentagem. E você tem isso aqui, ó. Que seu sistema... Não entendi ainda porque ele não está permitindo alterar isso aqui. Depois eu vejo porque está configurada essa célula para ficar esse tanto de casas decimais. Depois eu ajeito isso aí.
senão perde muito tempo, né? Bom, então no final, o seu sistema adutor, ele está levando 74% da vazão que seu sistema efetivamente precisa. É isso que o exercício quer passar, né? Seu sistema adutor aqui, ó, as características dele, ele permite transportar essa vazão de 14,33 litros por segundo. Só que você precisa de 19,38 litros por segundo para atender toda aquela população com esse consumo per capita de 200 litros por habitante dia. Então, como a gente tem uma demanda maior do que o sistema adutor consegue fornecer, você vai ter que propor um sistema adutor com condições melhores aí. Então, você vai ter que variar algumas características, né, do seu sistema para conseguir estar mandando mais vazão aí para ele, para atender tudo que pede o sisteminha, né? A princípio, essa questão acho que era isso. Vou mudar aqui, né? Vou mudar lá para o Prezi. Para ver se a gente chega na outra questão lá. Deixa eu ver se... Tá aparecendo o Prezi aí, né? Tá. Bom, então isso aqui era mais ou menos o sistema que ele queria lá, né? Então tinha esse trecho aqui de 4.240 metros, assim, esse comprimento de tubulação, mais ou menos dado ali, né? A cota do reservatório, 812.776. Então, se vocês perceberem, a cota está um pouco mais acima ali, ó. E a diferença de cota entre os dois, ela dá a perda de carga que você vai ter no seu sistema. Isso é bem interessante de verificar. E se vocês lembrarem disso aí, já vai ajudar vocês a resolverem diversos tipos de problemas, né? Saber que quando você tem esses reservatórios e a diferença de cota da lâmina d'água entre eles já é a perda de carga do sistema. Isso já ajuda a resolver diversas coisas aí, diversos exercícios que vocês tenham mais para frente. Pô, pensei que ia pular já para outro. Ah, eu fiquei de passar no EPANET, não foi? Desculpa aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui, porque eu fiquei de representar mais ou menos isso no EPANET. Aqui tem um exercício anterior, né? Ele é esse 731 aqui, depois vocês fazem aquela conta que eu falei. Ele mudou um pouco o valor só porque eu tinha tirado o reservatório, depois que eu fui ver aqui o que tinha acontecido, né? Mas eu vou aplicar para essa segunda situação. O sistema já está um pouco montado, né? Então fica fácil aqui de representar o sisteminha. Deixa eu ver aqui. Eu vou alterar esse comprimento, que para aquela outra é 4.240 metros. O diâmetro dela é, cadê? 150, né? O diâmetro é 150. O coeficiente de rugosidade era quanto mesmo? O outro era 100, né? O coeficiente de rugosidade era 100, ok? Então, ali as características da tubulação aqui estão colocadas já. Colocar o reservatório, cota 812, né? $812. Daqui colocar 812 também. A cota desse último aí era 776. Então, vocês coloquem aí 776 quando estiverem fazendo, né? E aqui o consumo base, que vai ser aquele outro, o que a gente achou, né? Então, vocês estão querendo calcular isso aí, vocês podem colocar as duas situações lá para o 19, mas nosso sistema, ele obteve lá uma vazão de 14,3, né? Então, é essa vazão que vocês têm que colocar aí, a vazão de 14,3 litros por segundo, para verificar, né?
essa questão aí da perda de carga ao longo daquele trecho ali que vocês tenham. Deixa eu ver aqui, diâmetro, ok. Bom, ele está dando pressão negativa ali, porque tem algum ponto desses dando essa pressão negativa. Essa cota aqui eu não alterei também. 776. Ok, desse daqui tá certo. 776. Vou botar para simular novamente. Bom, quando faz isso, você consegue alguns aspectos da sua tubulação. Deixa eu verificar aqui se ele dá velocidade, né? Então, ele dá uma velocidade para esse 14 aí. Então, desse 0,82. Deixa eu colocar para aquele valor de 19 ponto quanto? Aquela outra demanda, 19,4, né? De 19,4. Então, se eu colocar o valor de 19,4, que foi a demanda lá do sistema, né? (19,4). Aqui você tem as cotas. Ok. Consumo aqui é 0. Beleza. Ele está dando pressão negativa, porque provavelmente teve alguma perda maior do que deveria aí, né? 14,44. Esse daqui é nosso sistema virtual, então desconsidere ele aqui, viu? Esse aqui você pode até desconsiderar esse daqui. Ver. Ele estava removendo água ali daquela parte, estava dando uma alteração na... Você encontra uma velocidade de 1,1. Se seu sistema tiver assim, né? Com esse negócio. Então, para aquela vazão de 19,4, se vocês quiserem calcular a velocidade lá, ó, dá esse 1,1. Então, provavelmente, se vocês fizerem aí o cálculo daquela velocidade, é para encontrar esse valor, né? De 1,1 aí. Se fizer desse jeito. Mas é bem simplesinho o software, né? Se vocês pararem para ver, se colocar os valores certos, o principal é esse consumo base. Então, no consumo base, você coloca a vazão que está chegando no ponto que você deseja, né? Quando a gente estiver tratando de redes, esse consumo base a gente vai mudar um pouco, porque a gente vai distribuir as vazões entre os nós. Mas nesse caso que é adutora, a gente está querendo que toda a água chegue em um único ponto. Então, essa quantidade está percorrendo todo esse trecho aqui. E aí você tem efeitos, né, sobre a velocidade, entre outros aí. Nosso caso do exercício foi 14,3, né? 14,3. Era a vazão ou era o que a gente queria aí no sisteminha da gente. Quando calcular é para dar esses aspectos. Se ligar aqui com outro reservatório, você encontra os valores lá corretamente. Aí é só para ver que é bem simples, né? Vou passar lá para a próxima. Bom, e ele tinha essa terceira questão. Não sei se eu faço. Deixa eu ver o que é que tem nessa terceira aqui. Essa terceira aqui é bem simples. Depois vocês fazem aí, não vou fazer ela não, para tentar adiantar um pouco a aula, né? Cadê? É fundido de 1 metro, 5.900 de extensão em cada linha. Ele dá a vazão que tem. As cotas são iguais. Então, ele vai ter cota igual no sistema. Vocês vão aplicar e obter basicamente a perda de carga, né? Como eles estão em mesmo nível, você vai ter que obter a perda de carga que tem nesse comprimento de tubulação. Então, se ele já dá o comprimento, a vazão, vocês vão converter a vazão para metro cúbico por segundo, só dividir por 1000, né?
O diâmetro tem metro aqui, então ele já dá com tubo de ferro fundido com 1 metro de diâmetro. Vocês têm diâmetro, vocês têm isso e tem os 6, né? Você tem um coeficiente lá de rugosidade. Só aplicar na fórmula lá direto que vai obter. A ideia desse exercício é você perceber que à medida que você tem um coeficiente aí de perda de carga, ou um coeficiente de rugosidade com valores maiores, então você vai ter menor perda de carga. E quando ele vai diminuindo, sua perda de carga vai aumentando. A ideia desse exercício é só vocês perceberem isso aí. É bem fácil, depois vocês dão uma olhada lá. Bom, continuando aqui, para pequenos diâmetros, né? Então, como eu já falei para vocês, para diâmetros acima de 50 milímetros, tipicamente vocês vão utilizar a equação de Hazen-Williams. O default daquele EPANET é essa equação de Hazen-Williams aqui. Então, vocês só tem que ter cuidado com as unidades, viu? Quando a gente calcula aqui no equacionamento, a gente utiliza metro cúbico por segundo. Lá no EPANET, a entrada naquele consumo base é litro por segundo e o diâmetro lá entra em milímetro. Aqui na equação da gente, a gente entra com ele em metro, né? Isso é porque o software dele faz a conversão dele lá, né? Então, por isso que ele já faz internamente no algoritmo dele as conversões. Mas quando vocês fizerem aí para calcular, tem que fazer todas elas, né? Antes de aplicar no equacionamento. Bom, para tubos menores, que esses 50 milímetros, vocês têm essas fórmulas aí de Fowey por Rizal, que também são bem aplicadas e bem simples. Ela basicamente depende ali de uma vazão e diâmetro, algo nesse sentido, então, e tem um determinado coeficiente, acaba sendo bem simplificada e lhe fornece um resultado também que é bastante útil e utilizado aí pelos engenheiros nos dimensionamentos, né? Aqui, ó, tem essas equações, então, de Fowey por Rizal. O que vocês têm que prestar atenção é ali o material, para encanamento de aço galvanizado e água fria. Lembra que eu falei para vocês lá, cada fórmula é desenvolvida para um determinado tipo de sistema, né? Nisso, essas que são dadas aí, elas são aplicadas naquele caso aí de cima para aço galvanizado. As de baixo para tubos de cobre, de latão e de água fria, né? A outra mais abaixo ainda para tubos de água quente. Então, se você perceber, ó, ela só depende da vazão e do diâmetro, né? Aqui, ó, como é um J, o J é a perda de carga que eu falei para vocês unitária. É como se fosse HF dividido por L, né? Esse J aí. Então, tem que ter esse cuidado aqui. Qual a diferença que vocês percebem para as outras aí? No caso da de universal, a gente tinha aquele F. No caso da de Hazen-Williams, a gente tinha aquele coeficiente de rugosidade. É isso. A daqui ele simplifica para esse tipo de material específico, ele já te coloca as características que sua equação vai atender. E ela fica dependente apenas dessas variáveis aí, vazão e diâmetro. E no caso, o comprimento, né, que ele está de baixo aí, se você considerar a perda de carga distribuída, é HF dividido por L. Então, se você quiser a perda de carga distribuída do sistema, ao invés dessa unitária, você vai ter que multiplicar o valor que te encontrar aí, vezes o comprimento. E as unidades ali embaixo, né? Vazão em metro cúbico por segundo, diâmetro em metro e a perda de carga unitária em metro por metro. Já disse para vocês que ele está dividindo pelo comprimento e tubulação. Como está na norma brasileira, então é algo que tipicamente vem sendo utilizado. O que vocês têm que prestar atenção é na unidade, viu? Na norma, ó como é que temos aqui, ó. Você tem na norma brasileira a mesma fórmula, só que ela dada a perda de carga unitária em quilopascal por metro, a vazão em litro por segundo e o diâmetro em milímetro, entende? É o que eu falei com vocês lá do formato de aplicação da fórmula. Se vocês não prestarem atenção nas unidades dos equacionamentos, vocês acabam oh, rapaz, não tá saindo, não. Compromete, né? Eu já ia falar outra coisa aqui, mas compromete todos os seus cálculos se você colocar aqui as unidades erradas no seu equacionamento. Então, só prestar atenção nisso, que aqui é dado em quilopascal por metro a perda de carga unitária. Eu prefiro trabalhar em MCA, né? Então, metro por metro. Então, MCA, então metro de coluna d'água por metro de tubulação. Lembra lá que MCA é uma unidade de pressão para a gente, né? É quando a gente divide lá
o nosso Pascal pelo peso específico da água, né, uma pressão que a gente tenha pelo peso específico, a gente encontra a unidade de pressão em metro de coluna d'água. Eu prefiro utilizar nela, mas vocês que vão fazer o dimensionamento, fica a critério de vocês. Bom, tem essa fórmula de Flaman, que também é bastante utilizada. Então, em função da velocidade e diâmetro ali, perda de carga unitária, mesma coisa. Isso aí é mais para vocês verificarem que tem diversos equacionamentos para propor a mesma coisa, né? E a gente vai se ater, eu vou me ater mais aqui a Haas-Williams e a Universal, que a gente vai trabalhar mais à frente, ou de ensinar lá novamente, né, que você já deve ter visto em algum momento, como utilizar aquele diagrama de Moody e o diagrama de Rose e a equação de Colebrook-White para encontrar o F da equação universal. Ali são os parâmetros, então vocês adotem eles lá a depender do tipo de material. Então aqui tem ó, esses coeficientes de Bayes aqui para essa fórmula, né? Então depois você substitui nessa fórmula aqui, ó, esse valor de B em função desses tipos de materiais. Então, só olhar aqui ou pesquisar na norma ou em outros autores para vocês verificarem as equações que são aplicáveis. Bom, aqui eu trago a equação de universal novamente, a nossa equação de perda de carga universal. Ele está representado como um ΔH aqui. Eu costumo colocar ΔH, HF, né? Porque em diversos autores vocês vão ver essas duas nomenclaturas aparecendo. ΔH, o livro do Porto, ele costuma utilizar esse ΔH. O Azevedo Neto, se eu não me engano, ele utiliza HF. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo, né? Só que cada um enxerga ao seu modo. Então, é a mesma coisa aí, perda de carga distribuída, né? A gente está analisando aqui a nossa perda de carga, equação universal da perda de carga. F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. E esse F a gente vai ser em função do nosso número de Reynolds e da rugosidade da sua tubulação, né? Dividido pelo diâmetro dela. Bom, o bom dela é isso aqui, ó. Ela pode ser utilizada para qualquer fluido, inclusive gases. Então, por isso esse nome universal, né? E ela é aplicada para qualquer situação. E eu gosto de utilizar mais ela porque disso aí. Só que, claro, aquele coeficiente de C, como eu já disse, naquele software ali que eu mostrei, é muito mais fácil de você calibrar do que se você utilizasse aquela equação do que se utilizasse essa equação universal aí. Bom, aqui, se vocês perceberem, a diferença é que ela está sendo representada em função da vazão, tá vendo? Lembra lá que eu costumava passar ela e eu só gosto, eu utilizo mais ela, né? Como se fosse V ao quadrado dividido por 2G. Aí você, como é que ele está aparecendo D à quinta e Q ao quadrado aí, né? Se vocês quiserem fazer o exercício em casa, um exercício, você substitui V por Q sobre A. Então, quem é o valor de Q de V, né? É igual a Q sobre A. Quem é a área π d ao quadrado dividido por 4. Então, quando vocês aplicarem π vezes d ao quadrado dividido por 4, quando isso ficar elevado ao quadrado, fica d elevado à quarta. Quando multiplica vezes o d no denominador, fica d elevado à quinta. Entende? Por isso que apareceu esse d elevado à quinta aí nessa equação. Isso aí surgiu quando substituiu naquela equação universal o V por Q sobre A, né? Então, obteve algo assim. E depois, 2G, né? 2 é um valor numérico, G é o valor da gravidade. Quando você substituir o valor de tudo ali, a parte numérica, você vai encontrar aquele valor de 0,0826. Então, ele está te dizendo basicamente a mesma coisa daquela equação que a gente já conhece lá. F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Isso está escrito aí da mesma forma, só que está passando tudo para o formato vazão, né? Sendo representado aqui em função da vazão. Não tem muito mistério aí, não. Bom, então a gente vai obter esse valor de F agora. Então ele vai ser em função lá do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Rugosidade relativa vai ser aquela rugosidade do tubo, então que a gente já viu em algum momento, dividido pelo diâmetro dela, né? A relação entre esses dois vai dar para vocês a rugosidade relativa. E quando a gente compara com o número de Reynolds, a gente vai sair com o valor de F no diagrama de Mould. E o número de Reynolds, eu já falei que ele vai classificar em laminar, transitório, turbulento, o escoamento de vocês, né?
Bom, a gente vai ter aí a perda de carga, como eu já disse para vocês, acontecendo nessas tubulações. No laminar, a maior parte da perda de carga vai estar relacionada à viscosidade, né? Ou esse atrito interno. E no turbulento, a gente vai ter as partículas se chocando umas contra as outras. E assim vai se tornar um processo mais complexo, né? Essa parte da turbulência aí. Que normalmente é o caso da gente quando está tratando um lado de escoamento em tubulações. Bom, a gente vai ter a formação de uma camada limite. Ali vocês têm o perfil de velocidade do sistema de vocês. Eu já falei em algum momento aí, ele vai saindo do fundo da tubulação, né? Com velocidades próximas ao zero lá, porque ele sai do zero. E o centro da sua tubulação, o eixo dela, é onde você vai ter ocorrendo as maiores velocidades desse seu sisteminha aí. Bom, essa camada limite ela vai se estender até o eixo, onde tem aquela zona de maior velocidade, e ela representa mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Então, para o sistema laminar, você tem essa conversão maior ao longo do tempo, né? No turbulento, ela converge muito mais rápido, tá vendo? É isso que ele está dizendo aí. Cadê? Bom, eu já falei esses aspectos, que não vai ter essa superfície perfeitamente lisa. Se você olhar no microscópio lá, sempre vai ter uma determinada deformação, né, ao longo de toda ela, e isso aí que vai estar referente à nossa rugosidade. Bom, a gente tipicamente não vai encontrar isso nas nossas tubulações, né? Aqui temos um exemplo melhor do que seria você verificar aí essa rugosidade na sua tubulação, né? Caso fosse olhado de um microscópio ou algo nesse sentido aí. Bom, e você vai ter essa rugosidade absoluta, que é o valor que a gente tipicamente vai adotar. Como vocês viram naquela foto, a rugosidade não é contínua, né? Esse E não é a mesma coisa para toda a sua tubulação. Então, a gente vai adotar um valor médio para ele lá. O valor médio que os fabricantes vão fornecer, né? Bom, eu já disse isso aí, que essa rugosidade não vai ser única. E a gente tem aí os experimentos que originaram esse F da nossa equação dessa nossa equação universal, né? Então, eles fizeram alguns estudos com algumas rugosidades conhecidas, né, que ele colocou para um determinado tipo de material, para obter essas relações em função do tipo de material que ele venha até adotado lá. Bom, isso aqui é mais uma equação. Eu não uso essa equação de Hagen-Poiseuille, só que ela está aí também, né? Se quiser utilizar para a situação que ele recomenda, mas eu tipicamente não adoto ela, não. Só coloquei porque tem no material, né? Se vocês quiserem testar em algum momento aí. Bom, vamos para a parte que realmente